Você já percebeu que, na maioria das vezes, o problema não é o que acontece fora, mas o que começa a acontecer dentro da sua mente logo depois? Um comentário simples se transforma em um eco interminável, uma situação pequena vira um labirinto mental sem saída. O corpo está parado, mas a mente corre como se estivesse atrasada para algo invisível. E o mais estranho é que, naquele momento, nada de fato está acontecendo. Ainda assim, você se sente cansado, como se tivesse passado horas lutando contra algo que não consegue tocar. Eu sei como isso funciona, porque também já estive ali, deitado no escuro, longe do celular, com silêncio ao redor, mas com a cabeça funcionando como uma máquina que se recusa a desligar. Esse cansaço não vem da vida, vem da mente sem governo. O estoicismo chama isso pelo nome certo: perda de controle interno. Não é falta de inteligência, é excesso de pensamento sem direção. Pensar demais não é profundidade, na maioria das vezes é ausência de comando interior. Existe hoje uma ideia muito difundida de que quem pensa o tempo todo é mais consciente, mais preparado, mais inteligente. Os estoicos nunca aceitaram essa narrativa. Para eles, uma mente sem filtro é como uma casa com todas as portas abertas, qualquer ruído entra, qualquer estímulo domina. Você não escolhe, não direciona, apenas reage, e reagir o tempo todo desgasta. Quando você observa com honestidade, percebe que grande parte dos pensamentos excessivos não resolve nada. Eles não produzem ação, não criam clareza, não geram decisão. Apenas ocupam espaço. São repetições, simulações, diálogos imaginários, cenários que nunca se concretizam. Os estoicos chamavam isso de dispersão da atenção, e a atenção dispersa é energia desperdiçada. Houve fases em que a mente parecia um quarto mal iluminado, com várias luzes piscando ao mesmo tempo. Nenhuma forte o suficiente para iluminar tudo, mas todas ligadas, consumindo energia. O resultado não era sabedoria, era exaustão. Pensar demais não tornava a mente mais lúcida, tornava mais lenta. Por isso os estoicos defendiam uma mente simples, mas não simplória. Simples no sentido de organizada. Eles sabiam que a mente humana precisa de limites tão claros quanto o corpo. Um corpo sem rotina adoece. Uma mente sem fronteiras também. Quando tudo entra, nada se organiza. O estoicismo sempre deixou clara uma distinção essencial: o pensamento é uma ferramenta, não um lugar para morar. Você usa o pensamento para analisar, decidir e agir, não para viver preso dentro dele. O problema moderno é que muitas pessoas passam o dia inteiro dentro da própria cabeça, como se a realidade estivesse sempre no passado ou no futuro, enquanto o presente, o único lugar onde algo pode ser feito, fica abandonado. A sabedoria estoica ensina algo direto: se um pensamento não ajuda você a agir melhor agora, ele não é prioridade. Isso não significa ignorar problemas, significa classificá-los. O que depende de você merece atenção. O que não depende, precisa ser solto. Quantos pensamentos você alimenta hoje sobre coisas que não estão sob seu controle? O que alguém vai pensar, o que poderia ter sido dito, o que talvez aconteça. Esses pensamentos não são neutros. Eles drenam energia emocional, afetam o corpo, bagunçam o sono, alteram o humor. O corpo sempre paga conta de uma mente sem disciplina. A respiração fica curta, o rosto tenso, os ombros elevados mesmo em repouso. Agora compare isso com um estado mental mais sóbrio, em que o pensamento existe, mas não domina, em que a mente não tenta resolver o mundo inteiro de uma vez. Os estoicos treinavam exatamente isso: presença com sobriedade mental. Eles sabiam que a mente humana, quando não é conduzida, tende ao excesso. Excesso de análise, excesso de antecipação, excesso de julgamento. E todo excesso cobra um preço. Sêneca já alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e isso continua absolutamente atual. Pensar demais cria a ilusão de controle, mas não entrega controle real. O verdadeiro domínio nasce quando você escolhe quando pensar e quando parar de pensar. Muitas pessoas hoje não precisam de mais respostas, precisam de menos perguntas inúteis, aquelas que não levam à ação, apenas à ansiedade. O estoicismo não elimina o pensamento, ele o coloca a serviço da vida prática. Pensar para agir, pensar para corrigir, pensar para alinhar caráter, e depois silêncio. Silêncio mental não é vazio, é espaço. Espaço para perceber melhor, decidir com mais firmeza e viver com menos peso na cabeça. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que precisava ser lembrado diariamente de não se perder em pensamentos desnecessários. Isso revela algo importante: até quem entende precisa praticar. Controle mental não é dom, é treino diário. Você não vence o excesso de pensamento lutando contra ele,
você vence escolhendo não alimentá-lo. A mente aprende rápido quando percebe que certos pensamentos não recebem atenção. Eles passam como nuvens, sem resistência, sem apego. Menos pensamentos não significam menos consciência, significam mais clareza. E quando há clareza, há ação. Quando há ação, há progresso. E quando há progresso, a mente naturalmente se acalma. Isso é estoicismo vivido, não apenas entendido. Menos ruído interno, mais governo sobre si mesmo. Muitas pessoas vivem como se a própria mente tivesse vida própria, como se os pensamentos surgissem e elas não tivessem escolha além de seguir. O estoicismo começa quebrando essa ilusão. Ele não promete controlar o surgimento dos pensamentos, porque isso nem sempre depende de você, mas ensina algo mais sutil e poderoso. Você controla o espaço que cada pensamento ocupa. Pensamento não é ordem, é estímulo. Quando você aprende essa diferença, sua relação com a mente muda. A prática não é lutar contra o pensamento nem expulsá-lo à força, isso só gera tensão. A prática é observar sem engajar. O pensamento surge, você percebe, reconhece e decide se ele merece continuidade. Parece simples, mas é justamente aí que está a dificuldade, porque a mente quer atenção constante, e atenção é energia. Existe um momento decisivo chamado ponto de escolha, o instante em que você ainda não foi arrastado. Quando você percebe esse ponto, a pergunta é sempre a mesma: isso depende de mim agora? Se depende, a resposta não é pensar mais, é agir. Se não depende, a resposta não é insistir, é soltar. Essa lógica pode parecer dura no início, mas devolve algo essencial: clareza mental. Clareza é um tipo de descanso que não vem do sono. O corpo responde quando você deixa de alimentar pensamentos inúteis. A respiração desacelera, o rosto relaxa, o corpo para de reagir como se estivesse sempre em perigo. Pensamento excessivo gera tensão crônica gera desgaste, e desgaste constante vira aquela sensação de cansaço permanente, mesmo sem esforço físico. Aplicar o estoicismo é aprender a economizar energia mental. Você escolhe onde investir atenção, em vez de reagir a tudo. Talvez você não esteja sobrecarregado de problemas, mas de pensamentos não filtrados. Pensamentos que não levam a lugar algum, mas exigem resposta emocional o tempo todo. O estoicismo é um treinamento de silêncio interno, não um silêncio forçado, mas conquistado. Um silêncio que surge quando você para de discutir mentalmente com tudo. Controle não é rigidez, é discernimento. Você não se torna frio, se torna seletivo. Pensar vira ferramenta, não prisão. Quando o excesso diminui, a ação se torna mais simples, decisões pequenas deixam de parecer enormes, e a confiança interna cresce, não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de lutar contra a própria mente. Existe uma diferença enorme entre estar atento e estar aprisionado mentalmente, e muita gente confunde as duas coisas. Acredita que está sendo prudente, quando na verdade está apenas girando em círculos internos. Esse desgaste é silencioso. Dia após dia, a mente fica mais pesada, mais lenta, mais reativa. O estoicismo desmonta essa ilusão sem rodeios. Pensar demais não é virtude, virtude é saber parar. Se você não decide quando parar de pensar, sua mente decide por você, e uma mente sem governo não busca equilíbrio, busca estímulo. Talvez hoje você não precise entender tudo. Talvez precise apenas parar de insistir em pensamentos que já provaram não levar a lugar algum. Isso exige coragem. Coragem de não responder mentalmente a tudo, de não resolver tudo agora, de deixar pensamentos passarem sem persegui-los. O estoicismo não promete uma mente vazia, promete uma mente governada. Quando você escolhe quais pensamentos merecem espaço, o ruído diminui, a tensão cai, a ação se torna mais simples e a vida começa a pesar menos, não porque ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra si mesmo. Pensar menos não é empobrecer a mente, é libertá-la do excesso. Talvez a maior virada não esteja em pensar diferente, mas em pensar menos, não no sentido de ignorar a vida, mas de parar de entregar energia mental a tudo que passa pela cabeça. A vida não exige tanto pensamento quanto você imagina. Ela exige presença, escolha e ação no tempo certo. E todo o resto pode passar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão presas no excesso de pensamento. Se inscreve no canal para continuar treinando essa disciplina mental todos os dias de forma prática e direta. E se você conhece alguém que vive refém da própria mente, compartilha esse vídeo. Pode ser o empurrão silencioso que essa pessoa precisava. Agora comenta aqui embaixo: vou governar minha mente, não como promessa vazia, mas como decisão consciente,
porque quando você assume o controle interno, o resto começa a se ajustar. E quando você começa a viver dessa forma, algo silencioso se transforma na sua relação com o tempo. O tempo deixa de ser um inimigo que corre contra você e passa a ser um espaço onde as coisas acontecem no ritmo certo. A pressa diminui. A ansiedade perde força. Não porque você resolveu todos os problemas, mas porque parou de antecipá-los mentalmente o tempo todo. A mente governada entende algo simples que a mente agitada ignora: nem tudo precisa ser decidido agora. Nem tudo precisa ser entendido agora. Nem tudo precisa de resposta imediata. Existe maturidade em esperar, existe força em não reagir, existe inteligência em não alimentar certos pensamentos. Os estoicos sabiam que a maior parte do sofrimento humano não vem do impacto dos fatos, mas da insistência mental sobre eles. A mente retorna ao mesmo ponto, repete o mesmo roteiro, revive a mesma cena, como se repetir fosse sinônimo de resolver. Mas repetir não resolve. Apenas desgasta. Quando você percebe isso com clareza, surge uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você confundiu preocupação com responsabilidade? Quantas vezes acreditou que pensar mais era sinal de cuidado, quando na verdade era apenas medo disfarçado? O medo gosta de se esconder atrás do pensamento excessivo. Ele cria cenários, amplia riscos, inventa problemas futuros e chama isso de prudência. Mas prudência verdadeira é calma, é objetiva, é econômica. Ela observa, avalia e age. Não rumina. A mente estoica não é uma mente vazia de emoções, é uma mente que não é sequestrada por elas. Emoções surgem, pensamentos surgem, estímulos surgem. A diferença está no que você faz depois que eles aparecem. Quando você não governa a mente, qualquer pensamento vira ordem. Qualquer emoção vira direção. Qualquer estímulo vira urgência. E viver assim é viver sempre reagindo, nunca conduzindo. Aos poucos, você começa a notar que grande parte da sua exaustão não vem do que você faz, mas do que você carrega mentalmente enquanto faz. O corpo até aguenta esforço. O que ele não aguenta é tensão constante sem propósito. O estoicismo não promete uma vida leve no sentido superficial. Ele promete uma vida mais limpa por dentro. Menos ruído, menos conflito interno, menos desgaste desnecessário. E isso muda até a forma como você lida com dificuldades reais. Quando um problema de verdade aparece, você percebe que tem mais energia disponível. Porque não desperdiçou tudo antes com cenários imaginários. Uma mente sobrecarregada reage mal aos problemas reais porque já está cansada antes mesmo deles chegarem. Uma mente governada, ao contrário, responde melhor porque preserva energia. Esse é um ponto que quase ninguém fala. Pensar menos não te torna despreparado, te torna disponível. Disponível para agir quando importa. Disponível para decidir com clareza. Disponível para lidar com o que é real, não com o que é imaginado. E essa disponibilidade interna cria algo muito raro hoje: presença. Presença verdadeira. Estar onde você está, fazendo o que está fazendo, sem carregar 10 diálogos paralelos na cabeça. Presença não é misticismo. É eficiência mental. É lucidez. É sobriedade. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo de permanecer simples, direto, atento ao que estava diante dele. Não porque fosse fraco, mas porque entendia o custo do excesso. O excesso de pensamento cria uma vida fragmentada. Você está sempre em outro lugar mentalmente. Sempre resolvendo algo que não está acontecendo agora. Sempre se defendendo de algo que ainda não existe. E viver assim rouba algo precioso: a capacidade de agir com firmeza. A ação firme nasce de uma mente clara, não de uma mente cheia. Quando você começa a retirar o excesso, decisões que antes pareciam gigantes começam a se tornar óbvias. Não porque ficaram fáceis, mas porque o ruído caiu. Muitas vezes você já sabe o que precisa ser feito. O problema não é falta de resposta. É excesso de interferência interna. O estoicismo ensina a confiar mais na razão do que no barulho. A confiar mais na prática do que na ruminação. A confiar mais na ação do que na ansiedade. E isso não acontece de forma heroica. Acontece em escolhas pequenas. Em interromper um pensamento repetitivo. Em fechar um diálogo interno inútil. Em escolher não responder mentalmente a tudo. Essas escolhas parecem insignificantes, mas acumuladas ao longo do tempo, constroem uma mente muito mais estável. Estabilidade não é rigidez. É equilíbrio. É a capacidade de se mover sem se perder. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece espaço, nem toda emoção merece palco, nem toda preocupação merece atenção.
Essa seletividade não te torna frio. Te torna responsável consigo mesmo. Porque cuidar da mente é cuidar da vida. Uma mente exausta distorce a realidade. Amplia problemas, cria ameaças, diminui soluções. Uma mente clara vê o que é, não o que teme. E talvez essa seja uma das maiores liberdades possíveis, viver sem estar constantemente em guerra consigo mesmo. O mundo já impõe desafios suficientes. Não é preciso criar outros internamente. Pensar menos, nesse sentido, é um ato de coragem. É ir contra um hábito coletivo de agitação constante. É escolher sobriedade em um mundo viciado em estímulo. E essa escolha não chama atenção. Não gera aplausos. Mas muda profundamente a forma como você vive, decide e sente. Talvez a verdadeira força não esteja em controlar tudo, mas em saber o que não precisa ser controlado. Talvez a verdadeira disciplina não esteja em fazer mais, mas em carregar menos. E talvez o verdadeiro avanço não esteja em entender cada detalhe da vida, mas em confiar que nem tudo precisa passar pela sua mente o tempo todo. Quando você começa a viver assim, algo se reorganiza naturalmente. A mente descansa mesmo acordada. O corpo responde com menos tensão. A vida ganha mais espaço. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de multiplicá-los internamente. Isso é estoicismo aplicado. Não como teoria distante, mas como prática diária. Menos excesso, mais governo. Menos ruído, mais clareza. E se você continuar treinando isso, dia após dia, vai perceber algo simples e poderoso. Você não precisa dominar o mundo para viver em paz. Precisa apenas aprender a governar a própria mente. E se tudo o que foi dito aqui fez sentido para você, não deixe que essa reflexão termine agora. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente, seu caráter e sua visão de mundo. Curta este vídeo, porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também precisam ouvir isso. Comente aqui embaixo o que mais tocou você, porque sua experiência pode despertar consciência em alguém que ainda está em silêncio. E não deixe de acessar a descrição, onde deixamos conteúdos, materiais e caminhos que podem te ajudar a aprofundar ainda mais essa transformação. Este não é apenas um vídeo, é um convite para viver com mais clareza, força interior e domínio sobre si mesmo.